Olá, Foreigners Global! A gente está aqui falando sobre a volta de Jesus, o glorioso dia, nossa bendita esperança e simplificando as coisas, desmistificando muita coisa, muito embaraço que existe sobre essa mensagem. Na aula anterior eu falei que de fato Jesus está voltando há muito tempo, desde a época que a Bíblia foi escrita, Jesus já estava voltando. Mas por que agora? E por que a gente tem levantado e reverberado essa mensagem agora? Por que a gente tem sido tão intencional em pregar sobre a volta de Jesus nos nossos dias? Jesus, ele fala uma coisa, eu vou te dar 3 textos aqui, existem outros, mas esses 3 textos são muito básicos para isso. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. É o que a gente chama de sermão profético de Jesus. Os discípulos estavam no momento ali no Monte das Oliveiras, olham para o templo, falam que o templo é muito bonito e Jesus fala, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos pedem para Jesus assim, nos ensina sobre isso, nos ensina quando essas coisas vão acontecer. Então, basicamente, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 é Jesus ensinando para os seus discípulos a respeito do fim. Então, é uma aula do próprio Jesus a respeito das últimas coisas. Isso é importante para nós, porque se Jesus ensinou aos seus discípulos, é uma aula pra gente também. Então vamos lá. Quando você pega Mateus 24, eu vou usar Mateus 24 como uma referência porque ele é um maior texto, mas os outros são textos correlatos, então são os outros autores escrevendo sobre a mesma coisa. Você vai ver que Jesus ele fala, vocês não sabem o dia nem a hora, tá lá no versículo 36. Vocês não sabem. E muita gente pega esse trecho isolado, a gente não sabe o dia e a hora, e fala, olha, a gente nunca vai saber o dia que Jesus vai voltar, então vamos vivendo. Mas não é assim, lembra no Antigo Testamento? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos? Não é esse comportamento que Jesus espera dos seus discípulos, não é esse comportamento que a palavra escatom mudou os discípulos do Novo Testamento. Jesus basicamente está falando, vocês não vão saber a hora exata, o dia exato. Por exemplo, segunda-feira, às 9 horas da manhã, Jesus vai voltar no dia 22 de dezembro, sabe? Não, a gente não sabe o dia certo. Mas nesse mesmo texto, Jesus usa o que a gente chama de parábola da figueira. Imagina o seguinte, em Israel não chove, como chove aqui no Brasil e em alguns países tropicais. É uma temporada de chuva, chove raramente lá. Então seria o equivalente para nós, quando você olha para o céu e vê as nuvens estão escuras, então a nuvem está carregada, vai chover. Lá em Israel, eles mediam essas coisas, essas estações, pela figueira, por essa árvore. Então, Jesus está falando assim, ó, vocês olham para a figueira e vocês sabem ler as estações, em qual estação vocês estão. Então, eu vou dar sinais para vocês e vocês têm que saber em qual estação vocês estão. Se vocês são a geração do fim, saibam que está próximo às portas. Não passará uma geração sem que tudo isso aconteça. Então, Jesus vai dando sinais. Se você pegar o texto isolado de Mateus 24, você vai encontrar 13 sinais da volta de Jesus. Eu não quero que você acredite no que eu estou falando aqui fielmente, eu quero que você seja como os bereanos do livro de Atos, que vai lá e confere que o que está sendo falado está de fato na Bíblia. Então, os bereanos, eles tinham essa raiz, essa busca. Seja assim, Mateus 24 tem 13 sinais da volta de Jesus. Vai lá, abre e circula para ver se de fato existem. Se você pegar Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você encontra cerca de 22 sinais. Eu digo cerca porque depende da sua tradução. Se for uma linguagem mais moderna, você pode ter um número diferenciado aí, mas as linguagens mais antigas você vai encontrar ali 22 sinais. E Jesus fala, quando esses sinais estiverem acontecendo, saiba que está próximo às portas. Então, olha só, 22 sinais usando esses 3 textos correlatos. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem esses 22 sinais acontecendo em escala global, ou seja, esses 22 sinais acontecendo no mundo inteiro. E é interessante que Jesus usa ali uma figura de linguagem que é o princípio das dores. Então, você deve entender quando a mulher está com dores de parto ali, quanto mais próximas as contrações, mais intensas ficam, a gente vai sabendo que está chegando a hora do neném nascer, sabe? Então, tem sinais ali que existem desde que o mundo é mundo. Por exemplo, terremoto. Terremoto é algo que acontece na Terra desde que o mundo é mundo. Mas se você der um Google aí e botar assim, terremotos no mundo, você vai ver um estudo de um pessoal de geologia, não é cristão, dizendo que de 1950 para cá, houveram mais terremotos no mundo do que de 1950 até que se tenha registro anterior. Ou seja, de 1950 para cá teve mais terremotos. O que teve no ano de 1950? Se você pegar o calendário, você vai ver que em 1948 Israel volta a ser um estado reconhecido. Então, um marco ali, lembra que as profecias, mais de 90% das profecias se conecta com Israel como Estado. Então, depois daquele momento ali que é importante para a história da igreja, começa então
um novo tempo, talvez o fim dos tempos, mais aceleradamente, digamos assim. Então, terremotos é um dos sinais, mas contrações mais curtas, mais próximas umas das outras e mais intensas. A gente tem ouvido falar sobre terremoto no Brasil. Isso é louco demais. Na nossa época, o professor de geografia falava que não existia terremoto no Brasil. Então é muito interessante que você pegue esses sinais e veja se de fato eles realmente acontecem em escala global. Nos nossos estudos a gente vê que sim, todos eles acontecem nessa escala global e por isso Jesus fala, vocês que são essa geração, saibam que está próximo às portas. É por isso que a nossa geração tem esse reverberado a mensagem do glorioso dia com mais intensidade do que algumas gerações passadas, porque de fato, Jesus está voltando desde a sua assunção, desde que ele sobe aos céus, mas agora nós temos os nossos 22 sinais acontecendo em escala global, então provavelmente nós somos essa geração que ou nós ou os nossos filhos verão Jesus voltar. É isso, te vejo na próxima aula.